Ai, 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 ai. Não há coro! Ai, lá, 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 lá. Estás só com um brinco? Espera aí, o que é que aconteceu ao outro? Não, estão dois. Estavas de lado. Está em mono. Estava só a ver o perfil. Estás sem brincos hoje? Hoje estou, tirei os meus, sim. Pois é. Bom dia. Bom dia, Fetalho. Oh! Neste dia vai ser um episódio que eu vou adorar. Uhum. Vocês espero que também, e lá em casa. Neste dia estávamos em 1979 e morri em Madrid, perto dos 90 anos. Oh, perto dos 90 Oh, meu anos. Deus, horror. novíssimo. Novíssima mesmo. É uma senhora. É uma senhora Falamos da jovem. bailarina de flamenco espanhola, Pastora Império. A nossa pastora, linda pastora, linda pastora. Ela nasceu algures entre 1885 e 1892, não se sabe bem o ano. Nasceu em Sevilha, numa família cigana, toda ela cheia de artistas. O pai era costureiro, fazia fatos, os incríveis fatos para os maiores toureiros do seu tempo. Um dos irmãos era guitarrista e a mãe, tal como ela vai ser, era bailadora ou bailarina de flamenco. Poxa, parece a concentração do imaginário espanhol todo numa família. mesmo, é Está mesmo. tudo aí contado. Tal e qual. E vamos falar um bocadinho disso. Vou começar por, afinal, o que é o flamenco? Sabemos mais ou menos o que é, não é? Estamos até a ouvir uma música de flamenco. É a música tradicional e, em boa verdade, o símbolo cultural da Andaluzia, no sul de Espanha. Nasceu onde? Nas ruas de Cádiz, em Jerez, ou Jerez de la Frontera, e, sobretudo, no mais típico dos bairros de Sevilha, a Triana. Sevilha é a minha cidade espanhola favorita. E este bairro Nunca mais é lá voltei. incrível. Passei o maior calor da minha vida em No verão é Sevilha. impossível, é impossível. Pois. Mesmo. 50, chega a beirar os 50 graus, é impossível. E a Triana é um bairro lindíssimo de Sevilha. E nasceu também de um encontro muito especial que aconteceu ali, naqueles lugares onde às vezes há umas circunstâncias que acontecem. Da mistura entre cristãos, judeus, ciganos e, claro, os muçulmanos. Lembro que os árabes ocuparam toda a Península Ibérica durante muitos séculos, já sabemos, e vão ser expulsos mais ou menos na altura em que Portugal é fundado. De toda a península não, como diria no Toda do não. Soldado Astérix. Uma aldeia. Tal e qual, quase tal e qual. Resiste. Resiste o quê? O Califado de Córdoba. De Granada, aliás, o Califado de Granada, no fundo do sul de Espanha. E vai resistir até 1492. Tinham isto presente. Isto é o ano em que o Colombo chega à América. Portanto, subsistiu muitos séculos. E por isso, a herança árabe na Andaluzia é imensa da arquitetura à língua. Nós todos sabemos que há lá palácios árabes, não é? O próprio nome Andaluzia não é mais do que o quê? O nome que os árabes deram à Península Ibérica. Al-Andalus, é daí que vem. Andalucia. E da mistura da música dessas culturas todas, os cristãos, os judeus, os ciganos e os árabes, quem conhece, se separarem todas estas tradições musicais, reconhecemos esta mistura, não é? Os cantos judaicos, Núcleos, não é? tal e qual. De parcelas. Os cantos árabes, tudo ali, os cantos ciganos, tudo se misturou. É incrível aconteceu por acaso, não é? Quase um tá. Música de fusão. Tal e qual. Ainda tal não e se, qual. ainda não se usava este termo. Avantelada. Sim. Avantelada. Exatamente. Até o nome vem do árabe Felamengos, que significa camponês errante. Muito fixe. Não se sabe exatamente quando começou. Sabemos que em 1613 o grande escritor Cervantes, sem conservantes, já descrevia o flamenco num livro. Parece que na altura era apenas cantado no início, portanto não era nem dançado nem Ok. tocado. E depois no século XVIII nós sabemos que iam raparigas ciganas animar festas dos aristocratas de Sevilha com este tal. E aí já há uma mistura. É um género musical muito particular, porque é tocado, cantado Dançado. e dançado. Tudo isto com coisas muito particulares. Várias dimensões das artes. Sim, muito interessante mesmo. Elas iam às festas dos aristocratas, portanto levavam, Ana, como sabes, anões, levavam os seus próprios anões Sim. com Com bandejas de coca na na cabeça. cabeça. Ligavas para lá, queria encomendar duas raparigas ciganas para dançar flamenco. E diziam assim: com anão fica um X, Sim, sem anão. era um pacote. A coca é por conta do aristocrata de Sevilha. Sim. Já sabemos. Já sabemos como é que são os aristocratas de Sevilha. Aliás, basta pensar na Duquesa d'Alba. Aí está. A Duquesa d'Alba pagou do seu bolso uma estátua à nossa morta, ficam a saber. É verdade. Admirava muito. No século XIX já faz parte o flamenco completamente da alma da Andalucia. E tal como o fado em Portugal, era cantado e dançado onde? Nas tabernas, por figuras muito coloridas, para não dizer outros nomes. As grandes estrelas do flamenco, nesta altura, como hoje, são sempre, quase sempre, mas vou dizer sempre, ciganos. São sempre
ciganos. Vou dizer quase sempre, pode haver aí um ou outro não. É impossível, aliás, separar a cultura da Andalucia do povo cigano, que chega à Península Ibérica no século XV. Parece que ao início despertaram um certo fascínio, eram pessoas nómadas, tinham uns costumes um bocado diferentes, mas o fascínio desapareceu praticamente imediato. E tão cedo quanto eles chegaram, os ciganos começaram a ser perseguidos, logo desde o início. Fazem-se leis, muito cedo logo, que proíbem-nos de quê? De se fixar mais de um mês ou dois no mesmo lugar, por exemplo. Impedem-nos de ter a maior parte das profissões. Não podiam ser isto e aquilo. E, portanto, empurrou-os para que eles tivessem que levar uma vida nómada, que já era a sua natureza, mas também a socorrerem-se de quê? Da pequena criminalidade, roubo de galinhas, roubo disto, roubo daquilo, e também da leitura das mãos e das adivinhações para receberem dinheiro. Um estigma social que carregam os ciganos até hoje. Desde o início, portanto. Desde o início da sua presença aqui, com muitos séculos. É verdade. É a xenofobia, vou ter que dizer isto, mais duradoura e persistente do sul da Europa. Porque nós, é quase socialmente aceite, é um tipo de xenofobia quase Sim, ou socialmente seja, aceite. é aquela coisa que... Sim, mas os ciganos... Exato. Mas eu em relação a... Tal e qual. É praticamente impossível ter uma conversa sobre ciganos com quem quer que seja que não acabe com um... Pois, mas eles... Sim. É muito extraordinário. Aliás, só este ele já diz tudo. Por exemplo, vamos falando agora do caso português. Os antepassados dos ciganos vivem cá há 600 anos. Portanto, nós continuamos a ouvir, no entanto, no discurso político, os portugueses e os ciganos. Como se os ciganos fossem menos portugueses que qualquer outro dos outros. Quanto de nós neles, quanto deles Quanto nós. em nós. E que fronteiras são essas deles São e nós, 600 não é? anos. Claro, têm tradições muito diferentes, como que as guardam e mantêm, porque como qualquer grupo que é ostracizado, Claro. mantém mais viva as suas tradições. Mas o vosso distrito não terá essas vivências, a vossa própria família não terá essas vivências. Tal e qual. Que unidade é que não tem Tal e qual, vivências? tal não e é? qual. E muitas das coisas que se apontam até a questões que são de facto questões importantes para discutir eram iguais em toda a população há 50 Há uns anos atrás, claro. Naturalmente. Agora, a que acresce a pobreza, que é sempre, como sabemos, o maior dos estigmas e dos problemas. Em Espanha, vamos voltar à Espanha, a coisa escalou no século XVIII, quando o governo, com o apoio do rei, criou um plano para exterminar os ciganos. Chamou-lhes La Gran Redada. E era o quê? Não era matá-los, mas era prendiam todos os ciganos e separavam-se os homens das mulheres para que aquela geração ficasse por ali. Estão a perceber? Uma prisão para os homens, uma prisão para as mulheres, naturalmente. Claro. Zero procriação. Zero procriação. Estiveram presos 16 longos anos os ciganos em Espanha. A lei acabou por ser revogada e se não tivesse sido revogada, provavelmente não teríamos o flamenco, que é muito engraçado. Nas suas muitas formas. Tem bolerias, tem tangos, tem fandangos e a mais famosa, penso eu, no mundo inteiro, as famosas sevillanas, um género de flamenco. E de todas as estrelas ciganas do flamenco, nenhuma foi maior que a nossa Pastora Império. Ela começa a dançar ainda criança e não parou até se ter transformado num verdadeiro mito, é verdade. Graças a ela, e mais umas quantas, claro, o flamenco vai sair das tabernas de Triana para os principais teatros de Madrid. E de Madrid para Paris, para Cuba, para a Argentina, para o México, para o médico também. Também às vezes, também, quer Às dizer, vezes a consulta de pessoa rotina, parecendo claro. que não. Se não posso das pernas. É incrível. Onde é que nós próprios já ouvimos isto sobre a nossa própria história musical e o fado em particular? Sim, faz um paralelismo grande Pois. com a Com Amália, certeza, é quase claro. inevitável não fazer, claro. Ela foi musa de escritores, de pintores, de compositores, de realizadores de cinema. Tornou-se um mito mesmo, um mito verdadeiro. E desse fascínio escreveram livros sobre ela, pintaram quadros, retratos dela, compuseram-se músicas para ela dançar e filmes. Ela fez também bastante cinema. Entre os seus fãs estava o próprio rei Alfonso XIII, bisavô do atual, e como é costume na família Borbón, apaixonou-se por ela, claro, e quis-lhe fazer a folha, e então ele incumbiu um primo chamado Fernando de Borbón, que era duque de Durcal, para fazer a aproximação. Ó Fernando, vá lá sondar. Trate dessa coisa. Erro clássico. Tenho um amigo que te quer conhecer. Não quer saber. Então aí, o que é que fazes amanhã? Tal e qual. E o Fernando e a pastora apaixonaram-se, uma Pois. paixão grande. Viveram um romance bem quente. O Duque era casado e ela própria também era casada. Tiveram uma filha, ela morreu há 10 anos atrás. É engraçado esta filha deles. Cada um acabou por seguir o seu caminho, claro. Foi uma história triste, sentimentalmente, mas como disse a outra, a felicidade não faz bons artistas. Em 2010, o flamenco foi elevado a património imaterial da humanidade. E em Espanha, a verdade é que a nossa morta é também verdadeiramente património histórico, assim a consideram todos por lá. Uma parte indissociável da cultura nacional. Cigana, andaluza e a mais espanhola das espanholas. Pastor Império morreu faz hoje 44 anos. Olé!